Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui para trazermos aos senhores, diariamente, pela televisão aberta e outros canais de televisão, no Brasil e em alguns outros países, com edições traduzidas, né? A ciência trilogia analítica. E eu gostaria de enfatizar no começo desse programa que a ciência trilógica, ela veio da psicanálise, né, Dr. Kep? Ela nasceu na psicanálise, na sua prática da psicanálise integral, que o senhor mesmo desenvolveu, e depois, com o tempo, o senhor foi como que ampliando, desdobrando as suas descobertas e aplicando em todos os campos do saber. Mas a raiz da trilogia analítica é a psicanálise integral, é o estudo da psique do ser humano. Essa é a fonte. Eu vou mostrar aí para os senhores, né, o que acontece na atitude do ser humano, na parte emocional, que repercute na parte física. Então, a medicina em geral estuda mais os sintomas físicos e não, em geral, assim como deveria, a parte principal, que é a parte psíquica. Então, eu vou pôr um quadro para esclarecer para os senhores. Veja aí. Mecanismos de defesa contra a consciência. Eu queria falar o seguinte, que consciência não é entendimento, não é conhecimento. Conhecimento é algo intelectual, né? A pessoa pega o livro e vê o que está escrito lá, ou então faz uma escola, uma universidade e decora, né, as regras, decora aquela matéria para fazer exame, passar de ano. Agora, consciência é a pessoa que sabe e a pessoa que sente. É a união do conhecimento com a emoção. Então, a consciência que a pessoa tem é fundamental para ter saúde. Então, nós fazemos esse programa, por exemplo, na psicossomatização. Os sintomas que a pessoa tem quando vai contra a consciência do quê, né? Freud aí, então, fez essa descoberta incrível, né? O importante é a pessoa perceber a parte ruim que ela tem. É importante, é fundamental que ela veja, vamos dizer, os elementos viciosos, negativos, porque são esses elementos que causam, né, as doenças, vamos dizer, psíquicas e mentais. Então, eu posso dizer o seguinte, que essa descoberta do Freud é uma descoberta importante nesse sentido, que ele viu que a pessoa, quando esconde um dado qualquer, assim, vergonhoso da infância, um dado qualquer negativo, ou um dado qualquer que tem vergonha de se lembrar, isso no tempo, né, da histeria, quando havia muita essa questão da sexualidade, né, da questão da repressão sexual, como se a sexualidade fosse a causa de toda a patologia. Então,
ele abordou muito esse tema e ficou nesse tema, na questão física. Bom, ele era médico, né? E continuou na medicina com a parte assim somática, com a parte do corpo. Ele não entrou tanto assim na parte das emoções, mas ele sabia, e isso é incrível, que o ser humano, quando esconde uma coisa que ele acha ruim, então o religioso chama pecado, né? Então, é quando esconde é que a pessoa fica doente. Então, no processo de análise, de psicanálise, a pessoa tem que ver o que ela tem escondido assim na alma dela, no interior da vida psíquica que ela tem. E eu estou dizendo o seguinte, se a pessoa não chega lá, ela não tem uma remissão, né, das doenças dela. Então veja a parte psicossomática, né? Os sintomas físicos, quais são? Quando a pessoa não quer ver o que ela tem no seu interior. Ela tem sintomas de cefalgia, dores Cefalgia é dor de cabeça, de né? cabeça, dores no corpo, resfriados constantes e doenças mesmo, né, que requerem internações e operações. Então, geralmente, né, as pessoas que têm essa sintomatologia e não conseguem a cura tomando analgésico, assim, elas querem ser operadas, pensando que a parte física é que está causando essa perturbação toda. A doutora Julieta quer falar alguma coisa, ela é médica, né? E sempre trabalhou lá na Espanha com a questão das doenças físicas. E ficou mais nisso, né, doutora? Na medicina convencional, né? Geralmente tratamos sim apenas os sintomas, mas na psicossomática nós verificamos que se o paciente não conscientiza a origem emocional, ele pode até fazer uma cirurgia, mas essa questão psíquica ele pode transferir para outro órgão, para outro problema orgânico. E aqueles que tratam, né, que fazem terapia, que fazem psicanálise, muitas vezes, até rapidamente, quando eles conscientizam, aquele sintoma orgânico melhora ou até desaparece em muitos casos. Então, e se não houver o conhecimento, né, dessa parte emocional, a ruindade da pessoa, a parte negativa, né, a parte que ela odeia, leva a odiar os irmãos, e etc, etc, né? Se ela não vê como ela é, vamos dizer, ruim, né? No interior, ela não sara das doenças. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a doença é o resultado dos maus hábitos do ser humano. Se o ser humano não tivesse toda essa atitude, né, de orgulho, de negação, de inveja, de ódio, né, de avareza. E é um fato interessante o seguinte, o Freud achava, veja aqui, é um fato que os analistas, né, as pessoas que trabalham nesse campo devem pensar, que é o fato dele ter colocado mais no sexo a problemática, né, assim que levava às doenças, é uma fuga da realidade. Ele teria que colocar na questão de bem e de mal. Se a pessoa está no mal, esconde, esse é o motivo que ela cai nesses vários sintomas, dor de cabeça, assim,
mal-estar, né? Não dorme, questão da insônia. O indivíduo à noite não dorme, por quê? Porque ele tem medo que, dormindo, apareça vamos dizer, isso inconscientemente, né? Que apareçam, então, fatos desagradáveis que ele tem na vida. Então, ele quase não dorme por causa disso, para não ver a parte negativa que ele tem. Então, se a pessoa tem insônia, não dorme, se ela é intranquila, é por causa dessa atitude que ela tem contra a visão do interior. Agora, vamos ver, em segundo lugar, a grande descoberta do Freud, que é o quê, Cláudia? O recalque, a repressão. Então, está ligada a fugir aos problemas e conseguir a anuência do próximo. Então, fugir aos problemas, né? Como eu falei. E essa questão de anuência do próximo, a pessoa que procura o próximo, amigo, mulher, marido, filhos, etc., companheiros, companheiras, que procura para ter, assim, apoio no que fez de errado. Em vez de pensar assim, bom, eu fiz isso de errado, paciência, vamos ver agora a causa. Então, ele procura um amigo que tira, então, essa ideia. Então, como eu falei no início do programa de hoje, o Freud cometeu esse erro de pôr tudo na vida sexual, né? É uma fuga do bem e do mal. O que leva o indivíduo à doença é exatamente ele fugir da consciência do mal que faz. Unprecedented times, huh? You know what can really help? Language classes at our therapeutic language school. You get access to the language, but you also explore culture, philosophy, spirituality, and self-knowledge. All those things that can help make you healthier. And I can't think of anything today more important than being healthy. We're the Language Center of the Kepi and Pacheco Trilogical College. Come, learn, start living again. Terceiro, então, é a projeção. Ver os próprios problemas nos outros e agredir ao próximo. Então, esse é terrível, né? E aí nós devemos a Melanie Klein, que era uma judia austríaca que morava em Viena, depois foi morar em Londres. E ela, então, falou uma palavra, identificação projetiva. O que é identificação? Qualquer terapeuta tem que saber o que é isso, porque é o fato de colocar o próprio problema no próximo. Então, ao invés da pessoa ver nela o problema, fala, não, por exemplo, a mulher, como a Cláudia tem estudado, ela é educada, infelizmente, para dizer que o homem que é terrível, homem isso, homem aquilo, e não que esse homem terrível é o interior dela. Agora, é claro que o homem também não deixa de fazer isso. Essa é a causa principal, principalmente das doenças assim mentais. É a pessoa nunca vê dentro dela o mal que existe, que ela só liga assim no interior para dar ideia de que ela é incrível, de que ela conseguiu isso, conseguiu aquilo.
Então eu queria mostrar aí um dado interessante, né, da questão do sangue da pessoa. Veja esse quadro. É um quadro que tem os glóbulos bem assim, vamos dizer, com assim, uma formação boa, né, bonita quase, de uma pessoa que, de fato, um grande professor e consegue assim um resultado muito bom, né, com os alunos por causa de tratá-los bem. Agora veja o seguinte, né, que esse quadro mostra o indivíduo mais normal, mesmo que tenha um ou outro glóbulo, né, em forma de pera, mas em geral, vamos dizer, 90% é uma pessoa normal. Agora, veja uma pessoa muito doente, veja o seguinte, é tudo embaralhado, né? Todos os glóbulos, tem 1 ou 2 glóbulos brancos, né, de defesa, o resto é uma mistura. Então, é uma pessoa que pensa sim, não, certo, errado, mistura tudo. Pessoa que você vai conversar, então você não sabe o que falar, porque ela não tem coerência no que ela fala. São pessoas que, vamos dizer, misturam, né, o que é certo, o que é correto, e mistura com o que é mal, com o que é incorreto. Doutor Kepp, essa pessoa que o senhor está descrevendo, inclusive ela não teve somatizações graves como consequência, né? Doenças físicas, né? Como consequência. E eu queria mostrar agora um fato muito importante, que nós fizemos um motor para emitir uma onda melhor. Um motor, nós demos o nome de Kepp Motor, né? Que projeta uma onda magnética que equilibra o ser humano. Agora, é claro que, vamos dizer, nessa questão do Covid aí, né? A questão desse problema atual, dessa epidemia, a pessoa tem que, mais ou menos, né? Assim, se equilibrar, não deixar que o aspecto negativo, que o aspecto deturpado tome conta. Então, aí nós fizemos um trabalho com os irmãos Frascares e o César Sós, que esse motor emite esse magnetismo e ajuda o equilíbrio. O senhor quer falar alguma coisa, César? Sim, senhor. Eu acho muito interessante. Isso que eu vou falar está muito ligado ao livro que o senhor escreveu, chamado Magnetônica. E nesse livro o senhor diz que a eletricidade é uma forma muito particular e diminuta do magnetismo, e o magnetismo é uma energia universal. Tanto é verdade que se eu pegar uma pilha, por exemplo, e deixar a pilha por si só, ela se desgasta, ela acaba. Mas um ímã, se eu pegar um ímã e deixar ele do mesmo jeito, ele fica por centenas de anos, mostrando que o magnetismo é a força natural. Nós aplicamos esses conceitos de engenharia, da nova física, né, num motor. E os motores, normalmente, eles trabalham mais com eletricidade do que com magnetismo. E este aqui trabalha com magnetismo no centro, girando, simulando o que acontece no sistema solar, os planetas girando, porque os planetas são magnéticos. Então ele capta a energia do ambiente e retransmite, fazendo um bem-estar para todas as pessoas, plantas e animais. É uma energia da natureza, uma energia natural, né? Muitos compram, né, esse motor por causa da economia, que economiza, vamos dizer, 80%, 70% da eletricidade, né? Mas a importância maior é mais do que a economia assim no dinheiro, porque esse motor faz o quê, né?
Vocês querem falar alguma coisa? Eu gostaria que esse motor ele emite ondas magnéticas que são mais saudáveis para os seres humanos. Existem muitos estudos que mostram que melhora o sistema circulatório, ele é anti-inflamatório, reparações ósseas e também melhora a imunidade do ser humano. Então, essas ondas magnéticas que são emitidas no ambiente são muito saudáveis. Além disso, quais os outros fatores assim favoráveis desse motor? Vocês têm ideia? Ele é um motor que, além dessa questão terapêutica, tem a questão da economia, tem uma questão de facilidade de uso, porque ele é um motor universal, ele pode ser colocado em qualquer rede do mundo inteirinho, ele funciona. Ele é um motor frio, e por ser frio ele é muito mais durável, ele emite uma brisa também mais fresca. Essas são inúmeras as vantagens, né? Agora, usando já até na questão animal, na questão da agricultura, o motor pode, claro, né, um só não é suficiente, mas o motor assim jogado nas plantas, elas brotam de um modo mais rápido e de um modo mais são. Então, as próprias árvores crescem mais. E interessante. Isso, né? As vacas dão mais leite. Isso mesmo, Dr. Kepp. Nós temos experimentos realizados em curral, né, de vacas leiteiras. E as vacas, elas se aproximam do ventilador e elas se sentem muito mais calmas. Isso, os próprios donos das vacas dizem isso, e produzem mais leite na presença desse ventilador. Nós também fizemos experimentos com plantas que mostraram um crescimento muito maior e mais viçoso, né? Elas ficavam viçosas na presença do ventilador. Além do que, nós também realizamos experimentos com essa questão do sangue, né, Dr. Kepp, que o senhor estava mostrando. Esses glóbulos que o senhor mostrou nesse segundo slide, né, todos aglutinados, após alguns minutos próximo do ventilador, eles se soltavam. Então, ele tem propriedades terapêuticas assim incríveis, além da economia, né? E o sistema circulatório, né? O sistema respiratório, né? A parte total do organismo, ela tem uma certa recomposição, né? Quando a pessoa respira esse ar. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma certa dificuldade no trabalho, esse motor dá mais ânimo. Quer dizer, é um fato interessante, né? Que se a pessoa tiver qualquer, vamos dizer, dificuldade no relacionamento, porque a gente tem que ver o seguinte, né? Que a questão do relacionamento é fundamental. Uma pessoa que se isola, uma pessoa que não tem amigos, que não se dá bem com a família, sendo a mulher ataca o homem, ou então o homem ataca também. Então, esse equilíbrio, né, magnético faz com que a pessoa recomponha até o sistema mental, porque, infelizmente, né, a gente tem que admitir que o nosso planeta é um planeta que parece do diabo mesmo, né? É terrível, né? Como, por exemplo, leis e como, né? Todos os campos já foram deturpados por influência espiritual. Até a próxima oportunidade no nosso próximo programa Stop a Destruição do Mundo. Até lá.
Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Bem-vindo ao curso de Nova Física e Tecnologia de Motores Ressonantes. Minutos de Tecnologia Kepp Motor. Premiada internacionalmente. Kepp Motor ele é um motor que funciona pelo princípio da ressonância eletromagnetomecânica. Então, isso significa que ele tem fases motoras e fases geradoras. E essa fase geradora do motor ela é captada através de um sistema exclusivo, patenteado, chamado sistema turboeletromagnético, que captura a energia produzida pela fase geradora do motor e reintroduz essa energia de volta no sistema, reaproveitando e aumentando ainda mais a eficiência do motor. Para uma carga de baixa potência, como é o Kepp Motor nesse caso, se você comparar com um motor equivalente do mercado que consome cerca de 180 a 200 watts, o Kepp Motor está consumindo 55 a 60 watts para fazer o mesmo trabalho. Então, com essa potência, é possível sim usar um sistema de fonte chaveada. É automático para 110 220. Interessante, não é? Quer se aprofundar mais nessa tecnologia que vai mudar o mundo? Matricule-se já. kepppacheco.edu.br